Cara, mas a Luma está Não, mas tu parada, assistiu sem isso aí em conseguir live fazer ou nada, Revolta? Eu não assisti em nada. live, mano. Mas eu não assistiria, não, porque muita coisa eu falo pelo conteúdo. Se você quiser, eu te falo Calma, eu as vou coisas. assistir agora. Se você quiser, Vou eu te assistir falo as agora. coisas realmente produtivas que eu falei. Teve uma parte que foi bem produtiva. Inclusive, essa parte eu quero que você assista ou eu te fale que agora a gente conversa sobre. Pode ser, pode ser. É o tal Cota. Tipo Manda. assim, eu eu gosto de você, tá? Você pode não acreditar nisso, mas eu gosto de você. Eu acho que você é um cara Que muito gente isso, boa. cara? Ó, calma aí, que agora eu vou falar. Ratotô Eu acho começa que a você é uma das gravação Não, poucas aqui em agora cala a pessoas. 10 minutos. boca. Você é uma das poucas Calma aí. pessoas no cenário que você tem uma parada que é o seu trunfo e o seu túmulo ao mesmo tempo, que é a sua lealdade. Você é Certo. extremamente leal, isso é raro no cenário, só que tu é leal a Red Kennedy, mano. Isso é foda. Tu é leal demais. Entendeu? Tu é leal demais. Tu é leal demais. Isso é foda. Isso é foda dos Hã? dois jeitos. Tipo assim, caralho. Revolta, Que pera aí, pica, deixa eu mas perguntar. puta Ser que leal pariu, tá a ligado? Red Kennedy é similar a ser real a quem na vida real? Hum? Mano, é tipo tu ficar Ó, voltando pra bêbado. sua ex abusiva, entendeu? Caralho. Não, calma, Não, calma, não, não, calma, mas calma. olha só, eu não tô falando. A Obviamente, gente né? falando sério, aí o Minerva vai aloprar. Não, É é que você tem que separar. tá Você tem velha, que né, velho? separar. Tô falando Você tem que sério, pô. separar a seriedade do conteúdo aqui. Obviamente não acha a Red uma ex abusiva, tá? Deixando claro aqui. Mas é Certo, 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 só pelo certo. Calma, conteúdo. calma. Só pelo Pior, conteúdo. fala isso. Tá, então eu sou Tipo muito leal, assim. perfeito. Não, eu tô falando isso pra te dar o contexto do porquê que eu fico puto. Eu vejo você falando algumas coisas que eu fico mais puto ainda. Tipo, pra Tá. mim, e isso foi uma parada que eu aprendi no fim da minha carreira, Não, e aqui, eu ó. queria que o Titã tivesse aqui, que eu ia até conversar isso com o Titã, porque eu acho que eu passei isso bem pro Titã antes de eu sair da Red. Tá. E eu acho que ele já tinha um pouco disso também. Certo. Pra mim, um dos grandes erros que eu tive na minha carreira foi querer solucionar os problemas do meu time. E eu vi isso, Certo. e eu vejo isso em muito player. E eu vejo isso muito em como você fala. Entendeu? Certo. E tipo assim, eu, na época, jamais reconheceria isso. Porque eu precisava passar por tudo que eu passei e ter uma visão um pouco mais madura da vida pra entender isso. Que você não vai solucionar os problemas do seu time. Se você Concordo, consegue concordo. enxergar, tipo, você fala assim, pô, quando eu tava de fora, eu vi os problemas do meu time. Eu olhava e eu sabia exatamente como que eu tinha que falar e como tirar o peso do FNB. Alô? Ah, mano, porra, o cara me cortou. Vai tomar no cu nessa porra, mano. Cara, os caras querem que eu fale com a live ligada, mano. Mano, tipo, se não for coisas muito assim que tu imagine que possa prejudicar de alguma forma, não me incomoda não, tá ligado? Não, Mas mano, de alguma. tipo, eu não acho que vai prejudicar de nenhuma forma. Que, tipo assim, lá, vou voltar de onde eu parei. Lá, você fala um negócio que você fala muito durante todas as suas entrevistas, Certo. que é o seguinte, que você vê de fora, né, o jogo, e aí você consegue Uhum. identificar. Inclusive, eu e o Toca, a gente falou isso quando eles trocaram você pelo Jean, a gente falou, mano, o problema da Red não é, tipo, as decisões do Grevitar, tá ligado? Então o time vai continuar a mesma merda. Até porque o Jamag, ele não vai impor o jogo dele, ele é novo. Então, tipo, Certo. eles vão ter um sangue novo ali, vai ter um gás novo e tal. Mas eu acreditava que a Red ia continuar a mesma coisa e continuou a mesma coisa, certo? Certo. E aí, tu Certo. fala um bagulho, que é o seguinte. Eu sentia que o FNB, ele tava ficando muito sobrecarregado, o que é natural, né? Porque tem dois rookies no time. E é mid jungle, então, tipo assim, as outras pessoas vão sofrer, porque você tem um mid jungle rookie. Certo. Então você estava tentando suprir aquilo ali quando você entrou. Só que ao mesmo tempo, você teve uma melhora significativa quando você foi pro Tier 2 e você focou em você mesmo. A parada é que, tipo assim, muita gente vai olhar para esse tipo de coisa e vai falar: ele jogou bem porque ele estava no Tier 2. Só que claramente, tipo assim, quem tem mais experiência consegue ver quando um player tá de fato jogando melhor ou quando ele tá jogando a mesma coisa, mas tá estampando Nilba, entendeu? Tem uma grande diferença entre, entre uma coisa e a outra.
E para mim, você não estava só estompando o Nilba, você estava de fato melhorando. Um jogador melhor nas suas decisões, enfim. Tudo bem que é mais fácil, tal, mas enfim. Então, tipo assim, você sai de um momento extremamente focado em você pra chega no time, você pegou seu espaço de volta ali jogando melhor, só que você chega num time em que você tem que suprir o problema do time. E outra coisa, o, entre aspas, problema do time, ninguém sabe o que é. Aí você pode falar, pô, mas eu tenho uma ideia, o Coelho tem uma ideia, ou a gente concorda em algo. Irmão, quando você sabe o que é o problema, você resolve o problema. Quando você toma ciência de um problema, não quer dizer que você entende o problema. Então você não vai conseguir resolver. A parada que as pessoas acham que elas, por ter ciência do problema, entendem o problema, mas elas não entendem o problema. Então fica cada um tentando resolver da sua maneira, ou o grupo tenta resolver da maneira do grupo e nem entendem o que está acontecendo ali. E aí começa a ter várias trocas e várias decisões nada a ver. É assim em todo lugar. Foi sempre assim e vai ser sempre assim porque somos seres humanos. Certo. Já vi isso acontecer, ó, várias e várias vezes. Uhum. Então, tipo, enquanto um jogador tentar suprir o problema do time, ele nunca vai ser bom e o time dele nunca vai ser bom. Por quê? No fim, se você consegue ver, por exemplo, pô, eu vejo que a Red é um time extremamente caótico, eu vejo que a Red, ela dá overextend, um exemplo. Ao invés de você ficar, tipo assim, ao invés de você ficar focando nos problemas da Red e você tentar frear a Red nesses momentos, você tem que se tornar o oposto daquilo. É você, tipo assim, é você saber o que você quer ser baseado no que você não quer ser. E aí você, como player, se torna aquilo. Porque assim Aham. você vai ter um impacto muito maior do que freando seu time. Entendeu? Então, pra mim, na minha visão, o maior erro de todos os times aqui no Brasil e o porquê que nós temos excelentes jogadores e times horríveis é que a gente sempre quer achar um problema e resolver ele pros outros. Quando na realidade, quando você identifica um problema, você está identificando algo que você não prefere pra você, pra sua vida ou como jogador. E é aquilo que você tem que se tornar o exato oposto. Porque se você é o oposto daquilo, a situação não vai nem existir, mano, em game. Porque a primeira vez que você identificar isso se formando, você vai falar, não, João, o que você acha de tal coisa? Ou vamos fazer tal coisa. Ao invés de quando você identifica que tá acontecendo, tu fala, epa, 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 epa. Entendeu? Porque aí você tá se prejudicando, porque você tá focando no erro dos outros, e aí você tá mudando como Certo. você joga, porque você precisa... porque você precisa ganhar, e você precisa do seu time pra ganhar. Então, tipo assim, pela lógica, faz sentido, né? Você querer resolver o problema do time, que você precisa do time pra ganhar, mas na realidade o time não precisa que você resolva os problemas. O time só precisa que, se os 5 jogadores melhorarem individualmente, identificarem os problemas, aquilo que eles identificam no time, se comunicarem fora de jogo e dentro de jogo, a coisa vai andar. É simples. A fórmula é simples. A Certo. matemática disso é simples. É a Uhum. gente que complica. Entendeu? Então, Tá. você já provou para todo mundo que você é um player versátil. Mas, uma coisa que eu falo assistindo o vídeo é o seguinte: quando você entra num time e você tenta solucionar todos os problemas do time, e você, por exemplo, você é por algum motivo campeão fazendo isso, ou o time vai muito bem e você é elogiado quando você faz isso. Você deixa de ser quem você realmente é como player e você assume a identidade daquilo que você mesmo criou para solucionar o time. E qualquer mudança que tem ali dentro do time, isso vai ser instável. Porque você não é Certo. aquilo de fato. Entende? Você Não, não. Tô só, pegando a visão. você só achou uma solução pro momento que aquele time vivia. Entendeu? Mas nem tudo Uhum. se baseia naquilo. Você ainda é um player, entendeu? Então quando a gente te vê, tipo assim, solto e livre de tudo isso, você é um player. Quando a gente te vê envolvido em tudo isso, você é outro player. E eu entendo que tem todo o contexto de time, interação com o teammate e um ajudar o outro. E não é disso que eu tô falando. Eu tô falando das amarras que conceitos errados de LoL acabam impondo nos 5 jogadores e a falta de maturidade faz com que cada um tome decisões ruins individualmente relacionadas a isso. Certo, certo. Entendeu?
Posso dar o meu POV, digamos assim, agora? Tipo, do Pode. que eu quis dizer? Aham. Tipo assim, quando eu desci, claro que teve tudo isso, mas a primeira coisa que você faz é você se questionar, certo? Uhum. Você questiona Natural. se o que você tá fazendo é certo, se o que você tá fazendo é o melhor, se você não deve fazer isso, se não deve fazer aquilo. E eu sinto que, de uma forma geral, eu utilizei bem isso, sabe? Tipo, como eu estava administrando até mesmo meu tempo, o que, que eu precisava fazer, quais eram os pontos que eu poderia melhorar e que eu precisava melhorar. Então, quando eu desci, eu meio que utilizei isso como uma oportunidade, por assim dizer, sabe? Não só como sei lá, cumprir tabela e meu contrato acaba ali e acabou e a vida que segue, tá ligado? Aham. Então, eu concordo em muitas coisas que tinham críticas sobre determinados assuntos e sobre determinadas coisas, melhorei. Como eu já vinha melhorando em alguns aspectos no primeiro split, que poderia não estar visível de uma forma tão grande, mas eu acho que deu para perceber em alguns momentos do primeiro split, tipo, que eu tava evoluindo, e muito dessa evolução também teve dedo do Belzy, tá ligado? Que, tipo, ele me ajudou bastante em olhar para mim mesmo, por assim dizer, sabe? E, e parte do que você falou, sabe? Que às vezes quando a gente tenta solucionar coisas das outras pessoas, a gente acaba não se olhando para o nosso próprio jogo e o que a gente pode fazer como jogador, sabe? Tipo, o que a gente pode agregar, não só como pode dizer, uma peça conjunta do quebra-cabeça, mas uma peça independente, tá ligado? Tipo, quais aspectos eu consigo dar no meu individual para o meu time, em vez de só seguir o jogo que o time quer que eu siga. Sim, Entende mais ou menos o que sim. eu quero dizer? Aham. Total, total, total. E quando eu falei que eu ia ir para solucionar a Red, os problemas da Red, e claro que eu não me via também como esse salvador da pátria, tipo, não tem como eu Uhum. me ver como salvador da pátria, era mais que eu ia preencher coisas que precisavam ser preenchidas, mas sem prejudicar o que eu aprendi e sem Mas aí que tá. perder minha essência, tá ligado? O Tipo, não preencher. preencher. Tipo, Ah, usei a palavra errada, desculpa. Não preencher. Vamos supor, se o Feb está jogando um exemplo com rookies, vamos supor, ele tem que dar 1.25x do que ele já é, certo? Um aham, exemplo só. aham, Você tem que fazer algo a mais, digamos assim, certo? Para o jogo aham. poder fluir. E é natural, sabe? Não é nem querendo falar mal, o que seja, mas é algo natural. Tu sabe disso, Sim, certo? sim, Se sim, jogar sim. com rookie é o que é da natureza disso. Então, quando eu ia, não é que eu ia fazer 1.25x também. Era só que eu ia fazer meu 1 e ele o 1 dele, entende? Então, quando eu pensei bastante na volta e tudo mais, no que eu posso agregar, no que eu posso fazer, é não perder as coisas que eu aprendi ali e tentar fazer umas coisas um pouco mais também do meu jeito, sabe? Porque, querendo ou não, quando você tá em um time, você também não pode só impor o seu jeito, certo? Você tem que meio que ter um denominador comum dos 5 pessoas para vocês terem um norte. Porque senão, tipo, se todo mundo fizer uma coisa Depende. que uma pessoa quer, fudeu, tá ligado? Não Depende. fudeu, mas na minha opinião, não é o melhor jeito, digamos assim, tá Olha ligado? só, a minha visão sobre isso é a seguinte: sim, você tá certo e não, você tá errado. Por quê? Se você tem um cara, pega o exemplo do Chove. O Chove, Certo? ele é bom o suficiente para fazer o time inteiro dele se moldar para ele. Certo, concordo. Inteiro. Tipo assim, Uhum. não tem questionamento sobre isso. Tu abre gráfico, tu Concordo, vê concordo. dado, tu vê o cara jogando, o cara é diferenciado. O Sim, Owner, sim, quando ele concordo. entrou na T1, ele fez o time inteiro ser moldado para jogar do jeito dele. Concordo também. O De Zeus, boa. na Rama Life, a mesma coisa. O Sim, Titã, na PEN, de uma certa forma, devido à sua própria escala, né, porque a gente está numa região muito inferior, fez, entre aspas, a mesma coisa. Então, quando você tem jogadores com qualidades únicas, e eu não digo que essas qualidades precisam ser, tipo assim, não tô falando que você precisa ser o Chove. Eu tô falando que sim, se você sim. tem qualidades únicas, se o seu time não reconhece isso, você impõe isso. Não, Só que eu, você eu não impõe concordo. isso nos outros. Hum, certo. Você impõe isso em si mesmo. Então, por exemplo, se você é um cara que você sabe que você está no momento melhor que os seus teammates e
que você tá ganhando sua lane e que você vai performar e que você vê uma condição para você carregar esse jogo, é um exemplo que eu vou usar seu, mas não tô falando que esse era o caso daquele jogo. Você não vai givar uma Certo. wave de Ryze pra tentar matar top. Uhum, Você certo. vai jogar numa condição diferente. Você vai falar, FNB, segura tua pica. A gente vai ganhar o jogo fazendo isso. Uhum. Tá. Entendeu? Tipo, Sim, sim. agora, quando você sente que você precisa compensar pelos outros, independente do que seja, independente de ser comunicação, é o sentimento de necessidade de compensação. Isso vai fazer com que você tome decisões fora do seu. Como é que eu posso dizer? Não é individual. Não, sim. Tipo, essa eu acho que é que eu ia falar. Sobre esse ponto que tu comentou do Rise, por exemplo. Eu sinto que antigamente eu me atrelava muito a fazer esse tipo de escolha, Aham, certo? A esse sim, tipo de ação. sim. Só que hoje em Mas por dia, quê? eu, Por quê? então, antigamente. Não, mas por Mas quê? é isso que eu tô dizendo. Por que você era assim? Porque, não sei, eu acho que era tipo porque talvez eu tivesse sido um pouco uma construção de moldado dessa forma. Porque, Mas é tipo, aí que tá, mano. querendo ou não, Isso é o que eu tava te falando no começo. Esse é o ponto que, pra mim, quando o Aegis teve uma vez, em 2019, que ele veio falar comigo e ele perguntou como que ele podia melhorar. E eu falei pra ele, irmão, lê X, Y e Z livros. Ele olhou e falou, caralho, que porra é essa? Ano retrasado, ele deu uma entrevista que ele falou que ele entendeu. Tipo assim, isso aí que você tá falando, se você não sabe o porquê que você é assim, você não vai conseguir se desprender, mano, sim, disso. sim. Não, Entende? mas é isso que eu tô querendo te dizer. Eu concordo com isso e o passado, né, no caso que o porquê eu fazia isso, é porque antigamente, querendo ou não, na line que eu fui campeão, né, que foi nós 5, Uhum. era uma line que ela pedia isso. Aham. E era Total. uma necessidade porque as lanes das sides eram muito voláteis. Voláteis no Uhum. sentido de, tipo assim, elas gostavam muito de Porra, puxar o Gigão. recurso. É. Exato, Aham. Gigão, Tô Titanzada, tá ligado? ligado, Tipo tô assim, ligado. e não tem nenhum problema no mundo, tá ligado? Só Aham. que é isso que eu tô querendo transmitir. Hoje, eu posso fazer aquilo, mas eu sei por que eu tô fazendo aquilo e o motivo de eu estar fazendo aquilo. E eu faço numa escolha, não numa obrigação. Consegue entender? Mais ou Aham. menos? Tipo, quando eu fiz aquilo de Rise naquele jogo, foi porque eu sabia que se a Gwen continuasse daquela forma, não importasse o quão grande eu ficasse, o jogo ia acabar. Mas não é, Só mano, não não é o saber, é o acreditar. acreditar? Como assim? Tipo assim, eu sabia que Lucian e Nami não puxa Zei Karma. Mas a porra do Certo? Titanzada Sheisque dele acreditava que de Lucianami ele puxava Ezei Karma. E ele conseguia pegar o push toda porra de jogo. Você, você Uhum. só sabe aquilo que você sabe. Eu sei que isso é meio redundante. Não, eu Mas tô entendendo. se o Tipo, seu conhecimento é limitado àquilo, você vai saber só aquilo. Agora, se você acredita uhum, naquilo, você está aberto a saber uhum. que você está errado e você abre para mais possibilidades, entendeu? Tipo assim, Sim, sim. é tipo você pegar a mesma situação, botar você, o Faker, o Chove e o Caps. Cada um vai jogar aquilo de um jeito diferente porque eles acreditam em coisas diferentes. Entendeu? Sim, sim, eu concordo, concordo. Não, eu entendo um pouco o que você tá falando, tipo, e aí vai muito do que a pessoa julga que é o correto, que eu acho que ela é errado, tá ligado? Por exemplo, o que tu mesmo falou, sabe? O Faker, ele não é igual ao Chuve. Sim. Não é hoje, não é ontem, nunca vai ser. Nunca vai ser. Tem alguém pra dizer que o jeito que o Faker joga é o errado? No Não. caso, tipo, Não. não tem. A tal qual não tem gente pra falar que o jeito que o Chuve joga é o errado, certo? Sim. Então, tipo assim, o meu ponto quando eu falo sobre isso não é nenhuma questão de, tipo, não é que eu não acredite que eu possa carregar de Ryze. É porque, naquele ponto, mas é porque eu botei na minha balança e eu pensei sem, tipo assim, insta e no instinto, certo? Do que eu achava que poderia ser certo ou não. O que poderia dar mais chance de vitória ou não. E não é que eu vou fazer o que as pessoas me pedem. Não, eu escolhi fazer aquilo.
Eu que chamei, eu que dei aquela call, eu que vi, tipo, o cara naquele posicionamento, tá ligado? E eu sabia o que eu poderia perder, mas eu sabia o que eu poderia ganhar depois com isso, sabe? Acabou que não deu certo em porra nenhuma, né? Mas Aham. depois só foi ladeira abaixo. Mas assim, não foi algo como seria no passado de instinto. Entende o que eu quero dizer? Foi uma Aham. parada que eu escolhi pra aquela situação. Se foi certo ou errado, eu vou aprender depois, tá ligado? Mas não é algo que não vejo com maus olhos, tá ligado? Tipo, só diz pra mim mesmo que eu tenho mais cartas na manga que eu sei que eu vou poder utilizar daqui pra frente, tá ligado? Aham. Tipo assim, eu sei que se quis chegar no momento X, que precisar que fale, mano, eu vou, foda-se, eu acho que é uma merda, eu vou fazer do meu jeito e eu vou carregar essa porra e, mano, só aguenta aí, tá ligado? Eu vou fazer desse jeito. Mas se não for, e se eu achar que, tipo, se eu julgar que não é, e eu preciso dessa ajuda, eu posso recorrer a isso também, tá ligado? Entende o que eu quero dizer? Ou... Aham, entendo, 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 entendo. Entendo. É que, tipo, é complexo quando você envolve time, né? Porque tem tudo o que pessoas pensam, né, dentro de um time, tem tudo que o conjunto acredita, tem o que a coaching staff quer, tem o que você quer e o que Sim, você sim. acredita, né? Sim, E sim, sim. tudo isso entra nessa soma. Eu entendo isso. Mas, de novo, Então, isso. meu. Ah, Não, pode falar, pode falar. não, Não, é que eu só ia falar que, tipo assim, meu raciocínio hoje em dia, que é o que o Bells defende muito, tá ligado? Tipo assim, por exemplo, vai ter dia de screens, por exemplo, que tu já foi pra play, certo? Vai ser um lixo, tá ligado? Tipo, vai ser uma bosta, porque o time não jogou certo, porque deu Y, Z, X ou outra situação ruim, tá ligado? Mas vai chegar no final do dia e você vai ter que ter a tua construção individual também, não só não só como sim, time, tá ligado? sim. Então, isso é o que eu busco pra mim também no dia de hoje, tá ligado? Tipo assim, mano, pode ter acontecido Deus e mundo, Y, Z e tal, não sei o quê. Eu joguei as coisas que eu queria da forma que eu queria, fiz as coisas da forma que eu queria. Sim, massa, mano. Evoluí, nem que seja 1% como jogador e melhorei alguma coisa que eu queria. Não, mano, por que que não foi isso? O que que eu fiz? Mano, eu me deixei levar por alguma coisa, não botei minha vontade acima de alguma coisa, tá ligado? Mais ou É. menos isso. Só que, tipo, o que que eu acredito? E aí é totalmente a chance minha, porque eu não acompanho o treino de vocês, tá? Claro, claro. Mas eu acredito que, fundamentalmente, a forma como vocês enxergam o LoL tá errado. Senão vocês não estariam há tantos anos com macro ruim, acreditando que o macro de vocês é bom. E aí é uma opinião pessoal. Você tá de boa de discordar. Se você acha que o macro de vocês é bom, tudo bem. Pra mim, o macro de vocês é péssimo. Péssimo. Pra mim, é, tá há tanto tempo desse jeito, quer dizer que vocês acreditavam durante todo esse tempo que o macro de vocês era bom. Logo, a base de LoL de vocês está errada. E se a base de LoL de vocês está errada e os jogadores não se questionam o suficiente para enxergar isso, ou a coaching staff não consegue enxergar isso, tudo que a gente falou é tipo. É como se você fosse subir uma montanha com os pesos do Rock Lee, tá ligado? Porque por Uhum, mais que a sua sim, sim. mentalidade esteja, tipo, on point, irmão, tu tá Uhum. nadando contra a maré, mas, tipo, tem 7 tubarões te seguindo. E eles sabem nadar embaixo d'água, tá ligado? E tu não. Então, tipo, é uma parada que é. Ela é complexa, porque. Pô, eu termino esse papo aqui, por exemplo, agora eu falo, caraca, pô, o Greve tem uma mentalidade realmente muito boa, tal, o que é algo que eu já sabia, que eu falei, inclusive, no React. Mas foda-se, porque se a Sim, base de LoL sim. deles é Pode ser que errada, não, mesmo que fale isso e tal, não sei o quê, as ações acarretem em não surtir efeito o que é que seja, sabe? Cara, não, vai do seu achismo mesmo, vai do que você acha. Não achismo, né? Tipo, do que você aham, julga e tá tudo bem, tá ligado? Tipo, pô, mano, vai ter gente que vai dizer que tá certo, vai ter gente que vai dizer que tá errado, vai ter gente que vai dizer. Mas assim, o norte tem que ter um norte de alguma forma, tá ligado? Tipo, e querendo ou não, tipo, a gente já é teve melhor diversas conversas estar sobre é isso. melhor estar perdido ou cair no precipício? O quê? Melhor tá perdido do que cair no precipício? É, porque às vezes é isso Mano, que o norte sei. está te levando, entendeu? Às Ah, vezes, tá. estar perdido quer dizer que você tem um tempo para respirar. Quando você está seguindo reto numa direção que você tem convicção que vai te levar num pote de ouro e na realidade vai te levar num precipício, isso é foda. Por isso que o questionamento é importante, tá ligado? Tanto Sim, individual quanto sim. coletivo. Não, essa frase aí, caralho, velho, dá pra botar no livro, na tua bibliografia, velho. Isso aí foi foda, velho. Não, tipo.
é o que eu falo, tá ligado? Tipo, não importa o que aconteça, o individual também, ele tem que estar on point, tipo, a gente tem que... Eu posso trabalhar o que eu posso trabalhar, tá ligado? Com Tipo, eu não certeza, posso com também, certeza. como você falou, resolver e consertar os problemas do mundo inteiro, tá ligado? Aham, Eu tenho que fazer o meu primeiro, deixar minha base sólida, fazer tudo que eu posso fazer e depois agregar no que eu posso agregar, tá ligado? com E se eu certeza. puder fazer o time melhorar nas coisas que eu tô melhorando, melhor ainda, tá ligado? Que eu vou estar ajudando também eles indiretamente, tá ligado? Sem Aham. precisar gastar também e perder minha essência, É isso, é isso, é como um isso. todo. É isso. Mas é só É, isso, mano. é isso que me Foi a irrita, minha visão. entendeu? Porque, tipo assim, você, pra mim, quando você entra na rede principal, você é como se. Aí é uma sensação minha, tá? Não tô falando que de fato é isso. Eu tenho a sensação de que você tá com um peso em cima de todas as suas decisões, sabe? Que é como se aquele time precisasse de você de um jeito, mesmo você podendo ser de outro. Que às vezes é até a melhor versão do Gravitário, entendeu? E é isso que me deixa puto. Quando eu vejo você falar as coisas, eu fico tipo, caralho, eu entendo, mas eu não concordo. Porque eu vejo outro caminho, entendeu? Mas é Uhum. uma situação, Gente, de novo, complexa, né? É um time e tal, não sei o quê. Tem todo o contexto da organização. E que, pra mim, tipo. Eu não concordo com as decisões que a organização toma em relação ao time. Não concordo como tudo foi feito. Mas eu estou de fora e eu não estou no dia a dia. Então eu não sei exatamente como é que foi. E eu sei muito bem qual que é o peso disso tudo. Mas eu não concordo, e a informação que eu tenho de fora, então foda-se tudo que eu falei, e eu não concordo, e foda-se, isso me irrita também. A postura, enfim, tudo. Mas eu gosto, não, eu, claro. eu gosto da Red, vou fazer o Claro. quê? Sim, sim, mano. Pô, e é o que eu falo, tá ligado? Querendo ou não, é a organização que me criou, né? Tipo, é a organização que eu tenho apreço, que, querendo ou não, até ela precisar de mim, o quanto ela precisar de mim, eu sempre vou entregar meu sangue, meu suor, porque, assim como tu falou, eu a amo como minha casa, tá ligado? Como meu lar, Aham, e eu vou fazer de tudo pra dar certo aqui, tá ligado? O que eu puder e o que eu puder fazer por ela, claro que pensando agora mais nesse lado do eu, tá ligado? De aham. mim mesmo. Mas eu. É complicado mesmo, tipo assim, a gente tá vendo uma fase que, claro, ninguém queria estar, mas, mano, Ah, faz é o que a parte. gente tem pra hoje, faz Ah, parte e, tipo, nem só de vida boa vive o pro player, tá ligado? Então é é isso. isso, é isso. Mas valeu, mano, valeu pelo papo aí. Eu que Eu agradeço. espero ter explicado, porque pode ter algumas coisas que às vezes eu não me comunico tão bem, então às vezes eu não transmito muito a ideia do que eu tava falando, Não, do que mas eu eu quero acho, falar, eu acho que pelo que você falou aqui, o mas pessoal pegou legal o que você disse no Talcast. Eu não acho que ninguém interpretou mal, não. sim, sim. E aí é isso, mano. Obrigado aí pelo papo. Eu Tamo que junto demais, agradeço. mano, de verdade mesmo. Valeu, E a valeu. gente se fala por aí. Tamo junto, Falou. Boa Revotinho. noite, Valeu, tamo valeu. junto. Falou. Valeu. Boa noite, mano. É isso, guys. Eu espero que se ele vê o react, ele saiba separar o que eu falo por conteúdo e o que eu falo sério.